Olá, galerinha do sexto ano, Prof. Thaís na área, e como prometido, eu vou deixar aqui no canal do YouTube um vídeo com as principais características do nosso novo gênero textual. A unidade 5 traz notícia como gênero textual estudado, com o título Está Chegando uma Notícia, ou melhor, uma notícia está chegando. Nós temos aqui os objetivos que nós já trabalhamos, durante as nossas lives, mas a Prof queria lembrá-los de uma coisa. Lembrem-se o seguinte, uma notícia possui um título, tá? Títulos não possuem pontos. Esses títulos normalmente aparecem na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Logo abaixo do título nós temos a linha fina. A linha fina funciona como um subtítulo, uma informação a mais. Já que você não pode colocar muitas informações no título, você tem então uma linha fina trazendo uma especificação maior do assunto que vai ser tratado na notícia. Lembrem-se, notícia, normalmente, são fatos relevantes de interesse da sociedade, da comunidade e principalmente atuais, frescos, que aconteceram assim num passado, muito próximo ou que acontecerão amanhã, depois de amanhã, noticiando uma exposição, noticiando um show, um evento, algo que acontecerá, mas muito em breve. A notícia, depois do título, linha fina, vem o lead. O lead traz as principais informações sobre a notícia. Quem, o que, quando e onde. Logo depois disso eu tenho o corpo da notícia dividido em parágrafos, trazendo todas as especificações e me fazendo compreender mais sobre esse assunto, ok? Uma notícia normalmente é escrita em terceira pessoa, ou seja, gente, é um repórter, um jornalista falando de outro, de algo, de um outro assunto, por isso em terceira pessoa. Normalmente ele não dá a sua opinião, por isso as notícias são imparciais, tá? Elas não possuem essa parcialidade da opinião. Outra diferença que nós também já estudamos, que a Prof quer deixar registrado aqui para vocês, quando vocês voltarem a ver esse vídeo para estudar para a prova. Existem fatos e existem opiniões. Fatos são situações, coisas que realmente aconteceram, isso não muda, Nós não mudamos fatos, mas nós podemos ter opiniões sobre esses fatos e as opiniões mudam. A sua pode ser uma, a minha pode ser outra, a do fulano pode ser uma terceira opinião ainda. Percebem? Os fatos não mudam, mas as opiniões oscilam. Inclusive, eu posso começar com uma opinião e depois de um debate, de uma discussão, ou depois de ler a notícia, eu posso mudar a minha opinião, ok? Tudo isso dentro desse gênero textual notícia que nós estamos estudando. Outra coisa que a Prof quer chamar a atenção de vocês, neste vídeo aqui, e deixar gravado, para nós depois repassarmos com mais calma. No caderno de atividades de vocês, no CAP, nós temos essas páginas de apoio que concentram, toda a informação da gramática da nossa língua portuguesa. E nós estamos vendo, nesse sentido, os tempos e os modos verbais. Vamos nos lembrar o seguinte, o que são verbos? São palavras que expressam ação, estado, fenômeno da natureza. Os nossos verbos da língua portuguesa são categorizados em 3 conjugações. A primeira conjugação termina em ar, amar, cantar, andar, falar. A segunda conjugação termina em er, comer, escrever, ler. A terceira conjugação termina em ir, dormir, partir, sorrir, tá? E o por se encaixa na segunda conjugação, porque antes, lá atrás, ele era chamado de poer, por isso ele fica na segunda conjugação. A partir daí, nós temos então 3 modos em que os verbos podem ser conjugados, no imperativo, no indicativo e no subjuntivo. Imperativo, quando eu dou uma ordem, um comando, um conselho, expresso um desejo para com uma pessoa. Eu digo, faça isso, levante daí, erga o braço, sente nesta cadeira. Percebe? Estou dando ordens, comandos, pedidos. Já o modo indicativo expressa uma certeza, algo que certamente aconteceu no passado, acontece no presente ou acontecerá no futuro. Enquanto que o subjuntivo, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, traz situações que são possibilidades, são hipóteses, tá? Quando nós voltarmos depois dessa pandemia, quando nós voltarmos ao colégio depois deste
isolamento social, percebe? São hipóteses, são possibilidades. Mas nós não vamos falar do subjuntivo hoje, nem do imperativo. Imperativo nós trabalhamos bastante na questão injuntiva já, e vocês têm conhecimento desse assunto. Eu quero trabalhar com vocês os 3 tempos que nós temos no indicativo. O presente, o passado e o futuro. O presente é o momento que nós estamos vivendo agora. E nós até fizemos uma brincadeirinha aqui. Ops, passado de novo. Lembram da nossa brincadeira? Passado é cada segundo, cada milésimo de segundo que ficou para trás desse instante que eu estou vivendo agora, tá? O presente é eu falo com vocês, eu ando assim, eu escrevo dessa forma, percebe? Isso é presente. O futuro é algo que acontecerá e o futuro, eu tenho 2 tipos de futuro. Então vamos lá? No modo indicativo, eu tenho 6 tempos. O presente, que vocês já sabem, né? Vamos conjugar então sempre o verbo falar, tá? Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Por que eu utilizo esses pronomes? São os pronomes do caso reto. São os pronomes que têm a função de sujeito em uma oração. E nós brincamos que são os pronomes que conjugam verbos, ok? Pretérito perfeito. Agora eu tenho 3 tipos de passado e eu vou chamá-los de pretérito, ok? Pretérito perfeito. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Por que soa estranho nós utilizarmos o tu e o vós agora? E vocês dizem, nossa, prof, mas é tão esquisito. Porque nós comumente trocamos o tu por você e o vós por vocês, né? Na conjugação dos verbos. Ficou mais simplificado agora com a modernidade. São fatos que aconteceram, pontuais. Uma vez só eu falei. Eu não fiquei falando, eu só falei, ok? Né? Ele falou, ele não ficou falando. Agora prestem atenção na diferença do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é um tempo verbal que expressa uma situação que costumava acontecer no passado com uma certa frequência. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Percebem? Vocês entendem que eu costumava falar sobre determinado assunto, sobre determinado tema ou com determinada pessoa, né? E o mais que perfeito, que nos soa estranho, porque já caiu em desuso agora na modernidade, nós vamos encontrar muito em livros, em contos, em crônicas e com pessoas que gostam ainda de trazer esses modos mais arcaicos para falar, né? Eu falara com os meus alunos quando fulano entrou na sala. Percebem que eu estava falando com vocês, nós usamos essa locução verbal ao invés do mais que perfeito. Eu falara com os meus alunos quando fulano entrou na sala. Então, fulano entrou na sala já é passado. Mas mais passado do que ele entrar na sala era o fato de eu estar falando com vocês. Percebem? Esse é o pretérito mais que perfeito. Vamos para o futuro? Futuro do presente. Algo que acontecerá certamente. Eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Com o A, o tio, porque é futuro. O AM, deixem para o passado, ok? E agora, o futuro do pretérito. Futuro do pretérito é algo que poderia acontecer ou pode acontecer, né? Dependendo de uma certa influência de um fato no passado. Olha só, eu falaria com você se não estivéssemos brigado ou se não tivéssemos discutido ontem. Percebe que eu poderia falar contigo, mas eu não vou falar contigo porque nós brigamos ontem. Aconteceu um fato passado que influenciou o futuro. Então, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarias, eles falariam. Esses são os tempos verbais do modo indicativo. Nós vamos trabalhar muito e muito com esses verbos. Eles são necessários para a nossa comunicação, para que nós nos expressemos dentro da norma padrão da língua portuguesa, da gramática normativa. E eu espero encontrar com vocês nas lives de língua portuguesa. Eu sinto muita saudade de vocês, viu? 6º ano. Beijinhos da prof.